Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E o StreamYard já começa aqui me pregando uma peça já, né? Maravilha. Mas enfim, né? Tirando esses lemas técnicos, vamos aqui começar com mais uma live, né? Mais uma conversa, né? Mais um bate-papo, conversando aí sobre temas de extrema relevância, né, que acontecem aí na nossa conjuntura política nacional. E falando aí de temas de extrema relevância, né, é impossível, né, nesse último período não falar aí, né, do todo o combate, né, contra o Tarcísio de Freitas e a sua política privatista, né? Então, né, convidei aqui o Gustavo, ele que é da categoria dos metroviários, para a gente falar um pouco aí, né, como que ele está vendo, né, essa política aí, né, do governador e, né, lembrando sempre que o Gustavo também é da Unidade Popular. Então, Gustavo, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Então, primeiramente aí, saudações aí para todo mundo. Eu agradeço aí ao Guilherme aí pelo espaço e a toda a equipe aí do canal Mesa de Debates. Eu sou militante da Unidade Popular pelo Socialismo, a UP, é um partido jovem, né, recém-legalizado. Então, conquistamos nosso registro legal em 2019, mas temos trabalho, né, pelos nossos movimentos sociais há mais de 20 anos, né, principalmente os movimentos, né, de juventude, né, com a União Juventude de Rebelião, com o movimento de moradia, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, o movimento de luta de classe, né, ao qual eu integro, né, que existe desde 2005, o movimento de mulheres algabenárias. A minha atuação, ela se concentra, né, no movimento sindical e principalmente na categoria metroviária, né, eu sou militante há mais ou menos 7 anos. A gente constrói luta, né, tanto para ter mais direitos, né? Acho que a luta por direitos, a luta por melhores condições de trabalho, ela é uma luta essencial da classe trabalhadora, mas desde que ela esteja alinhada com a luta política também, né, para a transformação da nossa sociedade, né? Entendimento de que não é possível nenhuma luta ser vitoriosa, né, efetivamente vitoriosa, sem que exista uma transformação política que seja a consequência dessa luta e dessa organização, né? Então, esse é o objetivo também do movimento de luta de classe, organizar a classe trabalhadora na luta pelo poder popular, pelo socialismo. Acho que com a apresentação é só isso. Maravilha, Gustavo. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Como que você está encarando, vendo esse processo, né, do Tarcísio de Freitas, que está querendo privatizar um monte de serviços públicos assim essenciais? Olha, eu acho que a gente precisa, assim, não fala, assim, falar não especificamente, né, na política do Tarcísio de Freitas, mas falar na política de privatização como um todo. Privatização, ela é nada mais do que uma transferência do patrimônio público, né, da riqueza acumulada pelo povo para a iniciativa privada, né, para os interesses do capital, né, da burguesia. A gente tem histórico de privatização no Brasil há muito tempo, né, há mais de 30 anos. A gente viu grandes empresas do nosso país serem entregues à iniciativa privada, sempre com o mesmo discurso, sempre com a mesma política, né, de primeiro uma retirada assim significativa de investimento, né, na política pública, depois
uma ampla propaganda na sociedade de que o serviço público é ineficiente, que, portanto, o Estado não tem mais condição de administrá-lo, para justificar a sua entrega à iniciativa privada. Daí a gente vê as consequências, né? A gente vê a consequência do aumento de tarifa, da falta de regulação, do lobby, né, que as empresas privadas que assumem esses setores estratégicos fazem, né, com o governo para subsidiarem os recursos para essas empresas, né, socializando os seus prejuízos, mas tornando os seus lucros cada vez mais privados. Então, quando a gente fala de privatização, é sobre esse contexto. E o Tarcísio de Freitas, ele é é uma cria do governo Bolsonaro, que foi o pior governo da história do nosso país e que teve como principal objetivo em toda a sua duração, aprofundar a exploração da classe trabalhadora das formas mais brutais possíveis. Então, com pouquíssimo tempo de governo, se aprovou a reforma da Previdência, que, né, segundo o DIEESE, vai impedir que as pessoas, a classe trabalhadora brasileira, daqui a 20 anos, consiga sequer se aposentar. Aprovou a privatização, conseguiu privatizar a Eletrobras, que vai certamente acarretar no aumento das tarifas de energia e tirar a autonomia, inclusive, do Estado brasileiro de poder regular o seu próprio setor energético. Privatizou refinarias da Petrobras, tudo isso pensando no lucro de poucas pessoas, né, no lucro desses setores da burguesia, em detrimento dos interesses da população. Então, o Tarcísio ele tem esse entendimento, né, de que a privatização ela é uma forma de aprofundar a exploração da classe trabalhadora, também pensando que o trabalho terceirizado, né, o trabalho privatizado, ele é um trabalho que é mais explorado do que o trabalho do trabalhador da empresa pública, porque o trabalhador da empresa pública, por conta da sua capacidade de organização, por conta da sua luta histórica, é um trabalhador que tem melhores condições de trabalho, que consegue ter melhores acordos coletivos, que consegue ter melhores salários. E isso, né, esse aspecto, né, do salário, ele é muito importante quando a gente pensa na luta de classe, porque ele é um regulador do quanto o patrão tem lucro, né? Quão maior ou menor vai ser o lucro do patrão e quão maior ou menor vai ser a capacidade do patrão de influenciar politicamente na sociedade, né? Então, a privatização ela tem essa característica e o Tarcísio, com a privatização, né, as privatizações que querem encaminhar no estado de São Paulo, visa tirar esse poder de organização da classe trabalhadora, visa entregar setores estratégicos, né, da produção, né, aqui no estado de São Paulo para a iniciativa privada, para principalmente aprofundar a exploração da classe trabalhadora e diminuir sua capacidade de organização. Aí falando só um pouco, né, especificamente da categoria metroviária, pensar que a categoria metroviária, assim, durante décadas, é uma categoria bastante organizada, que faz greve política, inclusive, né, que se organiza politicamente para enfrentar essas propostas dos governos. Essa é uma categoria que encabeçou as greves gerais de 2017, por exemplo. Então, é muito caro para a burguesia de São Paulo acabar com a categoria metroviária, né, acabar com o poder de organização dos trabalhadores e trabalhadoras de uma empresa que é uma pedra no sapato da burguesia. E o Tarcísio ele tem esse objetivo, né, de com a privatização também acabar com a possibilidade de organização da classe trabalhadora. Maravilha, Gustavo. E, Gustavo, nesse último período, nessa semana, né, ao que me consta, o governador, né, atacou mais uma vez a categoria dos metroviários. Conta o que aconteceu, né, e conta também um pouco, né, qual foi a resposta, né, da categoria.
Tá certo. No dia 11 de setembro foi lançado um edital de terceirização do atendimento nas estações. É um edital que visa transformar todo o atendimento ao público, né? Atendimento em linha de bloqueio, a pessoa que vai dar informação, a pessoa que vai conduzir a pessoa com deficiência, né? O cartão de visita mesmo da empresa, que é responsável pela essa parte operativa da estação, para a iniciativa privada. De cara, isso tem um impacto na manutenção dos empregos, né, da categoria metroviária. Hoje a gente está falando de quase 1.000 trabalhadores, né, na verdade, um pouco mais de 1.000 trabalhadores que são da área operativa, né, operativa de estações, e que teriam seus empregos ameaçados direta ou indiretamente por esse processo de terceirização. Para além disso, também existe um ataque à organização dos trabalhadores, porque colocar trabalhadores terceirizados nas estações é uma tática para fortalecer os planos de contingência que a empresa organiza, visando diminuir a força da nossa greve, né? Então, com trabalhadores terceirizados, a diretoria do metrô conseguiria abrir todas as estações, conseguiria efetivamente enfraquecer uma greve da categoria metroviária. Isso tem que ficar claro porque é, esse é o ataque que está sendo proposto, né? É acabar não só com os empregos, mas também com a capacidade de organização da categoria metroviária daqui para frente. Nós estamos assim no marco, né, de uma construção, né, uma construção de unidade de uma greve unificada com os setores de transporte, né, o setor a CPTM principalmente, né, o setor da ferrovia. Então, na última terça-feira, né, dia 19, ocorreram assembleias, né, em todas essas categorias, nas categorias dos metroviários e dos ferroviários das linhas 7, 10, 11, 12 e 13, que decidiram por fazer uma greve unificada no dia 3 de outubro contra as privatizações do Tarcísio, né, aí contra todas as privatizações. Também está programada assembleia e marcação de greve para a categoria dos trabalhadores da água e do meio ambiente, né, trabalhadores da Sabesp. Aí, se eu não me engano, o Serviço Público Federal também está em greve. Tem a greve dos trabalhadores e estudantes da USP, que está acontecendo nesse momento e que muito provavelmente vai se estender também até o dia 3, né, para se somar aí essa greve em defesa do Serviço Público de São Paulo. Tem trabalhadores da Fundação Casa, que também deflagraram greve, marcaram greve para o dia 3. Então, existe uma movimentação grande, né, para unificar o dia 3 de outubro como um grande dia de luta, né? Nós, do Movimento Luta de Classe, né, na Assembleia que marcou assim, que decidiu por essa greve, defendemos que, assim, embora a luta unificada entre as categorias ela seja de extrema importância e nós devemos valorizar, nós devamos, né, valorizá-la de todas as formas, né, construir essa unidade com as outras categorias, né, e defender a sua importância, inclusive histórica. Nós temos assim, uma lição prática a tirar de que a direção do metrô, né, a direção das empresas, tem estabelecido os planos de contingência assim, muito bem estruturados para fazer com que uma greve de 24 horas ela não cause o impacto necessário para abalar as estruturas do capitalismo a ponto de atender às nossas reivindicações. Portanto, nós achamos que decretar uma greve de somente 24 horas, né, somente para o dia 3 de outubro, não será suficiente, né, não pode não ser suficiente para barrar esses processos de terceirização que estão postos, né, para cancelar esses editais. Portanto, nós chamamos, inclusive, a categoria metroviária a se organizar para fazer mais dias de greve, para fazer uma greve por tempo indeterminado, visando o cancelamento desses editais de terceirização, né, que são a luta imediata da categoria metroviária. Isso não implica contradição em fazer a greve no dia 3. Achamos que devemos fazer a greve no dia 3 de forma unificada,
e devemos conduzir a luta da categoria metroviária contra as terceirizações que estão impostas, né, para além do dia 3. Ô Gustavo, no começo da sua fala, né, você falou aí da propaganda aí do. Desculpa, saindo, acabando de sair de uma bronquite, né? Mas enfim, você falou aí da propaganda do governador em relação, né, da questão da privatização. E acho que no metrô, né, embora eu seja aqui de São José, mas frequentemente eu vou para São Paulo, no metrô de São Paulo, acho que a privatização do metrô, né, principalmente na linha 4 amarela e nas linhas aí da Supervia, mostram o quanto que privatizar não melhora, muito pelo contrário, piora, né, o serviço. Então, cara, a gente teve sim, a privatização da Via 4, né, da linha amarela, ela apresentou assim uma série de, de dificuldades, né, para a categoria metroviária quando aconteceu. Primeiro porque ela veio, né, ela trouxe consigo a política de câmara de compensação, que assim, para quem não está familiarizado com o termo, né, a partir da criação das linhas privatizadas, né, de transporte em São Paulo, o governo do estado de São Paulo decidiu unificar a arrecadação, né, de todas as empresas do transporte, metrô, CPTM, linhas privatizadas, MTU, numa única conta, e a partir dessa conta fazer a distribuição, né, dessa arrecadação com prioridade para as linhas privatizadas. Então, de todo o valor que é arrecadado, primeiro saca o que lhe é devido às linhas privatizadas, depois o metrô, depois a CPTM. Isso, por si, já gerou, né, uma, uma queda, né, uma diminuição na quantidade de recursos disponíveis para a empresa pública, que fez com que o nosso serviço, né, a nossa capacidade de produzir um bom atendimento, produzir uma manutenção, né, preventiva de maior qualidade para a população diminuísse. Enquanto isso, o Estado, né, subsidiava na prática, né, subsidia na prática o, as condições das linhas privatizadas, né, as boas condições das linhas privatizadas, inclusive, acho que por questão contratual, a linha amarela teve sua manutenção totalmente garantida assim, pelo governo do Estado durante um tempo assim considerável. Então, assim, a privatização da linha amarela depois da linha 5, elas foram assim, muito problemáticas porque assim foram linhas entregues com uma estrutura nova, com trens novos, com estações modernizadas, com sistemas assim recém-implantados. A linha 5, por exemplo, foi entregue com uma frota de trens completamente nova, né, para a iniciativa privada, com um sistema de operação novo. Tudo isso facilita a vida da empresa privada e faz com que o discurso de que ela é mais eficiente, né, ele seja mais palatável, né, ele seja mais bem aceito. O problema é que o tempo passa, né, e o tempo passou, e essas empresas, elas, por conta da manutenção dos seus lucros, não conseguem manter as aparências mais, não conseguem mais driblar as falhas que são decorrentes da falta de manutenção, não conseguem mais driblar o problema que é não ter funcionários, né, trabalhadores suficientes para atendimento das falhas emergenciais, não conseguem driblar o fato de que existe uma relação entre a quantidade, né, o aumento da quantidade de passageiros também e a degradação dos equipamentos. Então, quando se tenta manter a taxa de lucro, né? Quando se tenta manter a empresa de transporte
a partir da perspectiva do lucro, pensando que e não se faz os investimentos necessários para a manutenção da estrutura, se começa a ver problema, né? E muito problema. Então, a linha 4 já está aumentando assim, significativamente a quantidade de falhas. A linha 5, que tinha uma quantidade assim, razoável de falhas enquanto era administrada pelo metrô público, passou, assim, aumentou também consideravelmente a quantidade de falhas. As linhas 8 e 9, que eram da CPTM, agora estão com a Via Mobilidade, essas são campeãs de falhas. Se eu não me engano, a linha 9 registrou mais de 53 falhas durante o ano até esse momento, coisa que não se via, né, enquanto era de administração da CPTM. Isso nos ajuda, né, na medida em que nos serve para demonstrar na prática para a população o que é, né, o caráter da privatização, que é o caráter da degradação do serviço, que é a degradação do serviço público, que é a gestão da empresa a partir da perspectiva do lucro somente, mas também é assim muito ruim porque a população está sofrendo, né? Quem tem que utilizar as linhas privadas eventualmente vai ter que passar por assim situação completamente degradante, né? A gente viu aí durante a realização desse festival The Town aí aqui em São Paulo, a Via Mobilidade disponibilizou um trem exclusivo, né, por um valor quase 10 vezes maior do que a tarifa unitária, para transportar as pessoas, né, de forma expressa, direto para o local do show, enquanto a população, né, que pagava a tarifa normal tinha que esperar 20, 30 minutos para poder pegar um trem. Esse é o caráter da empresa privada, né? Hoje, é mais difícil fazer essa propaganda de que a empresa privada ela é mais eficiente do que a empresa pública, porque mesmo com todos os problemas que a empresa pública tem por conta de falta de investimento, principalmente, nós não falhamos, né, em abrir estação, nós não falhamos em disponibilizar trem, nós não falhamos sequer, né, em questão de, assim, de falha grave, né, em atender a população, em deixar a população bem informada, em dar solução para os problemas de locomoção, né, da população de São Paulo. Então, essa é a principal diferença, né, do atendimento que a empresa pública e a empresa privada de transporte oferece, e isso nos ajuda, né, na medida em que a situação que está hoje, né, ela nos ajuda na medida em que nós podemos utilizar ela como exemplo concreto do que e qual o caráter das privatizações. Ô Gustavo, me tira uma dúvida, né? Nessa unificação CPTM e metrô aí dos trabalhadores, foi cogitada aí, falada, conversada entre vocês, né, entre os sindicatos, de fazer catraca livre? Olha, Guilherme, eu não sei porque eu não estou na direção do sindicato. Não sei se isso foi cogitado pelas direções dos sindicatos. Assim, é uma proposta que nós sempre fazemos. Desde que eu estou na categoria, tem 12 anos que eu trabalho no metrô, há 12 anos, quando a gente vai fazer greve, a gente propõe trabalhar com catraca livre ao invés de fazer a greve. Mas essa é uma condição que os metroviários têm, né? Assim, de fazer essa proposta para o governador, que eu não sei qual é a condição que os companheiros e companheiras da CPTM têm de fazer também, né? Por isso eu não sei se foi discutido ou não sei se isso sequer poderia ser, né, aprovado assim numa assembleia, em assembleia separada. Então não consigo te dizer se isso se foi discutido, infelizmente. Entendi, né? E, né, uma das iniciativas, né, desse combate contra as privatizações é em relação ao plebiscito, né, que está ocorrendo em diversas partes da capital, né, de São Paulo e de São José, né, também.
Eu gostaria de saber, Gustavo, como que você, né, está enxergando, né, você, a UP, estão enxergando esse plebiscito, né, e qual que é o objetivo dele final? Olha, cara, é assim, importante você ter mencionado, porque esse plebiscito assim, é uma iniciativa do movimento sindical, né, dos sindicatos das categorias, né, de serviços essenciais aqui de São Paulo, né, do Sintaema, sindicatos petroviários e dos sindicatos da ferrovia, para consultar a população em relação à sua percepção em, quanto à privatização, né? Tanto que é um plebiscito assim muito simples, é você é a favor da privatização? Tem uma pergunta você é a favor da privatização do metrô, da Sabesp e da CPTM? Sim ou não? É muito simples, né? Uma pergunta bem direta, inclusive, para consultar nossa população em relação à, à sua percepção sobre as privatizações. E ela é uma iniciativa que permite ao movimento sindical se integrar aos movimentos populares, né? A levar essa iniciativa, né, da defesa da empresa pública, levar essa iniciativa à manutenção dos empregos públicos para os movimentos populares e engajá-los, né, nessa luta. Nós, da Unidade Popular, do MLC, nós já estamos, né, coletando urnas e coletando votos em várias localidades, na Baixada Santista, na região de Campinas, em São José. Eu não sei se nós temos militância para poder levar urna até aí, mas eu sei que em Ribeirão Preto já tem companheiros que estão levando urna para lá também, aqui em São Paulo, em várias localidades. E o nosso objetivo com levar esse plebiscito até a população, ele é principalmente o de fazer a defesa da empresa pública e falar da importância da construção de uma greve geral para derrotar os interesses do fascismo, né? Os interesses do governador Tarcísio de Freitas, que é um governador fascista. Então, não somente falar das privatizações das empresas públicas exclusivamente, mas trazer um debate político mais aprofundado, né, mais de fundo, com a população de São Paulo também, para dizer que, como eu disse, né, nos primeiros pontos, os interesses sobre as privatizações, eles são interesses de uma classe. Eles são interesses que não partem de uma única pessoa. Eles partem de um grupo de pessoas organizado enquanto classe que utiliza todo o poder político e econômico que tem para tirar tudo que podem da classe trabalhadora, né? E vão fazer tudo que for possível para tirar mais e mais e acumular mais riqueza, acumular mais poder econômico, mais poder político. E nós, né, população, o que nós temos contra né, essas pessoas é a nossa organização. Nossa organização também enquanto classe, também enquanto seres políticos, pessoas que podem se organizar politicamente com um objetivo. Então, nós, da Unidade Popular do MLC, estamos, né, trabalhando, né, na construção desse plebiscito, visando principalmente a organização da nossa classe, da classe trabalhadora de todo o estado de São Paulo, para, né, barrar as privatizações, mas também organizar as pessoas para a construção de uma sociedade que tenha condição de derrotar o fascismo, né, derrotar a burguesia e os seus interesses. É isso que esse é o nosso objetivo, né, quando a gente leva o plebiscito para a rua, né, e valorizando também a unidade entre os movimentos populares, né. A gente às vezes tem a impressão de que o movimento sindical ele é um pouco destacado, né, ele não se integra, coisa que fica meio fechada, assim, discussão de acordo coletivo, de direito, não sei o quê. Eu acho que essa é uma iniciativa que coloca o movimento sindical, né, coloca as direções sindicais em uma proximidade com o nosso povo trabalhador, povo de outras categorias, povo que não tem uma referência de sindicato de luta, que não tem uma referência de sindicato que é instrumento de organização da classe trabalhadora. Então, isso também é importante para fazer com que as pessoas passem a enxergar os sindicatos, mesmo que não seja o seu diretamente, mas os sindicatos como instrumento de luta e passem a também se organizar para
ocupar esses espaços e torná-los o que eles são de direito, né? Que são instrumentos de organização política da classe trabalhadora. Perfeito, Gustavo. A gente fala bastante do Tarcísio, né? E acho que precisa falar mesmo, né? Porque a política de privatização dele é bastante criminosa. Mas eu acho que a gente também tem que colocar o dedo na ferida aí do governo federal, né? Que falando em metrô, né? Está conduzindo aí, né? Não revogou a privatização do metrô de Belo Horizonte, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre, né, como que você está enxergando essa postura, né, do governo federal em não querer, né, revogar a privatização do metrô de BH. Olha, primeira coisa assim, que eu acho importante destacar é que a Unidade Popular, nas últimas eleições, né, defendeu a candidatura do Lula no segundo turno em defesa da democracia do nosso país, porque nós avaliamos que era isso que estava em debate, né? Se nós viveríamos, né, os 4 anos subsequentes dentro de um governo democrático com possibilidade de organização da classe trabalhadora ou debaixo de mais 4 anos de fascismo. Então, nós lançamos, obviamente, a nossa candidatura no primeiro turno, né, a candidatura do camarada Leonardo Pérez à presidência do Brasil, para denunciar o fascismo, para denunciar o caráter do governo do Bolsonaro e do seu governo, de militares, de banqueiros, de latifundiários, para desgastar essa política, né, apontar o que era, né, o que tinha de fundo sobre o Bolsonaro, não somente da sua figura, mas principalmente da sua base de sustentação política. Então, por isso, nós, no segundo turno, defendemos a candidatura, né, e apoiamos a eleição do Lula. Dito isso, né, eu acho importante a gente destacar que nós temos assim completa contrariedade a política econômica, né, que o governo Lula está apresentando durante esse início do seu governo, né? Ah, temos aí o projeto de arcabouço fiscal, que na verdade é só uma forma de maquiar o que foi a política de teto de gasto do Michel Temer. Muda muito pouco, né, na verdade, esse conteúdo do que foi a política do teto de gasto. Na verdade, inclusive, aplica tetos aí de investimento relacionado à meta de superávit, uma coisa assim, assim, bastante ruim, na verdade. Tem a questão da reforma tributária também, que assim, não melhora em nada a vida da classe trabalhadora. E tem a condução que é feita, obviamente, em relação às empresas públicas, né? A manutenção das empresas públicas, que é uma condução que, desde os últimos governos do Partido dos Trabalhadores, ela não se mostra uma política firme de defesa dos interesses da classe trabalhadora e da manutenção dos empregos públicos, né? Uma política que se mostra muito favorável à burguesia, né? Uma política que não mostra um enfrentamento à burguesia enquanto classe organizada e que não aponta, né, uma saída que seja benéfica para a classe trabalhadora. No caso da CBTU, por exemplo, a gente tem aí, né, trabalhadores que ficaram, né, companheiros e companheiras metroviários de BH, fizeram uma greve de mais de 40 dias, né, uma greve heróica, contando que o governo federal fosse os apoiar, fosse dar soluções, né, para esses trabalhadores, manter a empresa pública. Isso não foi feito, né? Foi mantido o leilão, foi mantido a venda da empresa pública, vários companheiros tiveram seus salários descontados, e hoje, né, na primeira campanha salarial que está sendo organizada com esses trabalhadores, né, com a empresa privada, já está colocado na mesa a perda de todos os seus direitos, ou seja, um governo que não se coloque, né, em combate às privatizações é um governo que não está atendendo os interesses da classe trabalhadora no geral, né?
está atendendo os interesses da classe da burguesia, está atendendo os interesses daqueles que vão lucrar com o transporte privado, que vão aumentar a tarifa, que vão tirar as pessoas, né, o direito, vai tirar das pessoas o direito de se locomover, de utilizar o transporte, porque esse é um fenômeno que acontece, né? Onde se tem privatização, se tem aumento de tarifa, e tem aumento de tarifa, se tem uma diminuição da quantidade de pessoas que conseguem acessar o transporte, ou seja, limitar a capacidade do povo, inclusive, de acessar a cidade, de chegar ao seu trabalho, de chegar à sua faculdade, de ir até o seu lazer, de tirar investimento, de, sabe, possibilitar a expansão do sistema, porque a iniciativa privada não constrói estação. A gente não tem, a gente tem uma linha aqui em São Paulo, que é a linha 6 Laranja, que está sobre construção, assim, está sendo construída pela iniciativa privada, né, que era para ser construída com dinheiro pela iniciativa privada. Essa mesma iniciativa privada, em determinado momento, abandonou as obras e disse que se não tivesse um aporte do BNDES, um aporte significativo do BNDES, não teria condições de tocar essa obra. O aporte chegou, ou seja, foi dinheiro público, né, a taxa de juros ridícula, que está sendo utilizado para garantir que a iniciativa privada consiga construir uma linha de metrô, assim, mas que não vai sair dela, né? Talvez ela nem pague por isso. Então, assim, só para ser um pouco mais direto, né? Falei muita coisa, mas assim, para ser um pouco mais direto, nós não temos acordo nenhum, né, com essa política de não barrar os processos, assim, não somente não barrar os processos de privatização, mas de não reestatizar. A Unidade Popular reivindica que se construa processos de reestatização, né, das empresas públicas que foram entregues por a iniciativa privada no nosso país, né? O setor, né, como eu mencionei, a Eletrobras precisa ser reestatizada, né? A Vale, pelos inúmeros crimes, inclusive, que a iniciativa privada cometeu na gestão da Vale, deveria ser reestatizada, a CSN, as diversas unidades da Petrobras, todas as empresas que estão, né, assim, setores estratégicos, principalmente, né, que estão na mão da iniciativa privada, eles precisam estar sob o controle do povo brasileiro, da classe trabalhadora brasileira, e é isso que nós temos que defender, né? Qualquer coisa que não seja isso beneficiar a burguesia, né, é beneficiar a classe dos exploradores, no fim das contas. E, Gustavo, você falou, né, de uma questão que precisa ser abordada aqui, né? A questão do arcabouço fiscal. Né? De que forma o arcabouço fiscal leva ao sucateamento, né, dos serviços públicos, né, de São Paulo, e como que isso abre porta, né, para a privatização? Olha, quando você estabelece, né, limites econômicos, quando você estabelece uma política, né, que limita a capacidade do Estado de investir, né, quando você diz para o poder público, né, olha, poder público, você precisa cumprir essas regras aqui, você precisa ter superávit, você precisa cumprir esse pré-requisito para você poder investir a taxa da inflação do ano passado. Senão nós vamos diminuir, inclusive, você vai poder investir nem a inflação do ano passado. Na prática, você está dizendo que não vai existir investimento para assim, para a população no geral. Porque, lembremos, né, tanto a política de teto de gasto como a política de arcabouço fiscal, elas não retiram do Estado a autonomia, por exemplo, de utilizar a maior parte dos seus recursos para pagamento de juros e dívida de juros, né, da dívida pública, por exemplo. Hoje, inclusive, acho que quase 50% do PIB brasileiro é utilizado para pagamento de juros da dívida pública, mas impõe limite para investimento em saúde, impõe limite para investimento em educação, investimento em infraestrutura. E a gente sabe que investimento do Estado está diretamente ligado à geração de emprego, à geração de renda, à, à, à melhoria na estrutura geral, né, do que a nossa população tem acesso.
E aí, se você não dá o acesso, né, se você cria um mecanismo jurídico, né, legal, em que você consegue limitar o acesso da população, né, a capacidade do Estado de investir nessas estruturas e a capacidade da população de ter acesso a elas, obviamente que você abre um campo para que a iniciativa privada se coloque como solução do problema. Porque se o Estado não consegue oferecer educação, quem vai oferecer? A iniciativa privada. Se o Estado não consegue oferecer saúde, quem vai oferecer? A iniciativa privada. Essa é a lógica, né, da burguesia. Se o Estado não consegue oferecer transporte, olha só quem que vai aparecer, a CCR. Ou seja, estabelecer uma política econômica que não permita que a riqueza construída pelo povo brasileiro esteja nas mãos do povo brasileiro na prática, transferir essa riqueza para a iniciativa privada, porque vai continuar escoando dinheiro para juros da dívida pública, né, que é pago religiosamente, né, que vai continuar sendo feita aí qualquer coisa com os recursos públicos do Brasil que não seja para benefício da população. Então, assim, a gente avalia que essa política do arcabouço fiscal ela precisa acabar. Ela não pode existir uma limitação do quanto o Estado brasileiro possa investir na melhoria da qualidade de vida da nossa população. E, e eu acho que, assim, se não houver uma grande organização, né, da classe trabalhadora do nosso país, né, se não tiver povo organizado cobrando do governo para que reveja essa política, a tendência é que isso não aconteça, né? Porque é um governo que está também se mostrando muito submisso, né, à minoria que tem no parlamento, a minoria que tem na Suprema Corte, em outras instâncias aí da legalidade. Ou seja, tem que ser o povo organizado que vai arrancar isso, né, do nosso governo, né, que tem que acabar com o arcabouço fiscal e também com as reformas, né? Tanto a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a lei da terceirização, né? É uma lei que permite aí que todo o serviço seja terceirizado e que foi a partir dela, inclusive, que se iniciou esses processos de terceirização, assim, cada vez mais agressivos, né? Não somente na categoria metroviária, mas em outras categorias também. Maravilha, Gustavo. E como que tem sendo o diálogo com a população, né? Como que a população vem recebendo esse debate aí que vocês vêm fazendo? Olha, Guilherme, a gente tem um cuidado muito grande de colocar as coisas de uma forma que a população consiga entender, né? Dar exemplo prático. Por exemplo, quando a gente fala da privatização, da proposta de privatização da Sabesp, uma caixa d'água de 1.000 litros custa para o trabalhador R$ 7. Uma garrafa de água, de qualquer uma aí que você vai comprar na rua, é pelo menos dois, de 500 ml. Ou seja, a água que é oferecida pela empresa pública, a Sabesp, ela é muitíssimo mais barata. Ela tem, ela tem qualidade, ela tem capacidade, inclusive, de chegar pura nas nossas torneiras, né? Se houver mais investimento na empresa pública, se houver mais estrutura e de forma barata. Esse é o debate que tem que ser feito. A privatização, ela não assim, desmascarar para o nosso povo, né, o que é os processos de privatização. Então, quando a gente faz isso de uma forma clara, evidente, paciente, né, entendendo também que existe uma disputa ideológica a se fazer com o nosso povo em relação à privatização. Porque eu costumo dizer muito isso, né? A gente está cercado de ideologia burguesa em todos os espaços que a gente está. Em todos os espaços. É jornal, é revista, é televisão, é rádio, é igreja, é no trabalho, qualquer lugar
está cercado de ideologia burguesa. Então, uma população que ela esteja, né, imersa dentro dessa ideologia, ela precisa ser retirada de dentro dela. E essa retirada, ela não vai ser feita assim por decreto, né? Não é eu falando, ó, eu estou certo, você está errado, então acredita em mim. Não é assim que se faz. É um trabalho paciente, é um trabalho, né, que, que, que tem que ser bem estruturado, que tem que levar em consideração a característica, né, as individualidades de cada pessoa e trazendo, né, a consciência dela para o coletivo. Então, nós, né, da Unidade Popular, nós do MLC, quando nós levamos esse debate até o povo, tendo esse cuidado, né, tendo essa orientação política, inclusive, né, de dialogar com o povo, buscando elevar a sua consciência, né, a partir não do que nós queremos que eles, do que a pessoa seja, mas do que ela é de fato, a gente consegue ter uma muito boa recepção. Obviamente que é, nós ainda não temos condição de falar para milhões de pessoas, né? Nós não temos condições de falar assim, de forma massificada, mas nós estamos buscando isso, né? Esse é o nosso objetivo. Inclusive, nós temos um trabalho, né? Um trabalho de um jornal, né? O Jornal A Verdade, é um jornal de mídia popular que nós construímos há 23 anos, que tem esse objetivo, de levar a luta, uma linha política revolucionária para o nosso povo, onde o nosso povo está. E hoje, aqui em São Paulo, a gente tem uma tiragem de 10 mil jornais por quinzena, né? Levando em consideração que no começo do ano a tiragem era de 3 mil jornais por quinzena. Então, nós estamos crescendo o nosso trabalho, crescendo a nossa condição de fazer propaganda do poder popular e do socialismo e de disputar a consciência das pessoas. E aí, na medida em que nós conseguimos aumentar essa nossa capacidade, a receptividade do povo ela é sempre muito boa, né, para fazer o debate, né? Não necessariamente para concordar conosco, mas para fazer o debate, para, né, se colocar, né, em disputa, né, ideológica e política sobre a sua própria situação. Sim, Gustavo. E, Gustavo, existe sempre aquele argumento, né, de que privatizar ajuda a diminuir os gastos públicos do Estado. Eu gostaria que você rebatesse isso com o metrô, né, porque parece que com o metrô o Estado está gastando mais ao privatizar, né? Cara, isso é verdade. A, a privatização ela não significa de forma alguma menos investimento do Estado, pelo contrário. Como eu disse, assim, se a gente for falar do transporte público São Paulo particularmente, o dinheiro que é arrecadado pelas empresas públicas, né, você não, assim, eu posso errar um pouco assim nos dados, mas é mais ou menos isso. As empresas públicas de São Paulo elas são responsáveis por mais ou menos 70% do transporte de mais ou menos 70% dos passageiros, né? Do transporte sobre o trilho de São Paulo. Então, metrô e CPTM transportam 70% dos passageiros do transporte sobre trilhos da cidade e região metropolitana. Mas essas duas empresas, né, metrô e CPTM, receberam no ano passado menos de 2% em determinado mês, menos de 2% do valor arrecadado de tarifa. Por quê? Porque existe um regime de câmara de compensação que prioriza o pagamento das empresas privadas, que não recebem, inclusive, o valor da tarifa que a população paga. A população paga 4,40, a Via 4 recebe por passageiro exclusivo 6 em quebrado. Se a pessoa utiliza, inclusive, a linha 5, que é privatizada, a linha 9, que é privatizada, e a linha 4, que é privatizada, o Estado paga por cada uma dessas utilizações, né? A utilização de cada uma dessas linhas. Então, sai caro essa privatização porque ela é subsidiada, fortemente subsidiada pelo Estado. Para além disso, os contratos de terceirização que são feitos, na prática, são só de transferência de dinheiro para a iniciativa privada, porque eu poderia dar vários exemplos, mas vou dar um que é muito gritante mesmo.
a manutenção, né, de instalações, né, de civil, elétrica e hidráulica das estações das linhas 1, 2, 3 e 15 do metrô de São Paulo foi entregue para uma empresa que cobra R$ 500 por cada serviço de elétrica que faz. R$ 500. É trocar uma lâmpada, R$ 500. É trocar duas lâmpadas, R$ 500. É trocar uma tomada, R$ 500. Trocar um ventilador, R$ 500. 10 serviços desse, 10 serviços, né, com esse valor, pagam o salário de um técnico, de um oficial de manutenção do metrô, que poderia fazer esse trabalho sendo trabalhador da empresa pública, tendo acesso ao plano de saúde, tendo acesso aos direitos que a categoria tem. E não é só 10 serviços que o metrô faz no mês, né? São dezenas, são milhares de serviços que o metrô paga todo mês para essa empresa. Então é dinheiro jogado fora. É dinheiro colocado nas mãos da iniciativa privada para entregar um serviço de qualidade, né, abaixo daquilo que é entregue pelos trabalhadores e trabalhadoras do metrô e que joga fora o dinheiro da população, né? Então, essa ideia de que privatizar faz com que o Estado gaste menos, ela simplesmente assim, não é verdade. Não, não, não tem nenhuma possibilidade disso ser vendido como verdade, porque não precisa nem ir muito fundo, né? É ver um contrato de qualquer empresa terceirizada e avaliar o quanto que o Estado está gastando naquele serviço particularmente e ver o quanto é oneroso, né, para o Estado contratar essas empresas. Mas é muito lucrativo para quem ganha essas licitações, né? Então, a empresa que ganha esses contratos, né, que ganha essas licitações, ganha muito dinheiro. E, na prática, para quem está gerenciando as empresas públicas, né, para eles o que interessa só é tirar dinheiro da empresa pública. É utilizar, inclusive, a terceirização como um mecanismo de tirar investimento da empresa pública mesmo. Você tira mesmo, joga na mão da iniciativa privada e deixa, deixa degradar. Entendi. E Gustavo, como lidar aí com a questão da terceirização, né? Já que você tocou nesse assunto, né? E como trazer os trabalhadores da linha amarela que, né, não são responsáveis aí pelo péssimo serviço que a linha, né, oferece, né? Porque são trabalhadores precarizados, aí para o nosso lado, né, na luta. Olha, primeiro a gente tem que entender assim que as empresas privadas praticam enorme perseguição, né, a qualquer organização dos trabalhadores, né? Os trabalhadores da linha 4 e da linha 5, né, do metrô, são linhas privatizadas, eles são representados pelos sindicatos metroviários, né? Eles são metroviários, são vistos por lei, inclusive, como metroviários e representados pelos sindicatos metroviários. Agora, nós tivemos diversas informações de companheiros e companheiras que se filiaram, né, se associaram ao nosso sindicato e foram demitidos no mês seguinte. Tal é o nível da repressão que sofrem aqueles trabalhadores que querem se organizar. Então, nós precisamos assim trabalhar também com muita paciência, com muita tranquilidade em relação a esses trabalhadores, porque a realidade, né, é diferente, né? Não é a mesma coisa do que organizar um trabalhador da empresa pública, mas embora seja diferente, embora seja difícil, não é impossível. Eu acho que existe um espaço, né, de disputa, né, da consciência desses trabalhadores, né, de envolvê-los na luta da categoria metroviária, de envolvê-los na luta pelos seus próprios direitos, inclusive para equiparar os seus direitos àqueles que, àqueles que são oferecidos para os trabalhadores e trabalhadoras da empresa pública. Eu acho que isso precisa e pode ser pautado e pode, né, transformar, né, a indignação que essas pessoas
porventura sintam, né, na sua rotina de trabalho e em organização. Nós temos uma relação né, com os trabalhadores terceirizados assim, de muita solidariedade, né? De saber que as condições elas são difíceis, elas são precarizadas, mas nós não podemos colocar isso também como um impeditivo, né, organizativo. Não podemos dizer que é terceirizado, então deixa lá, é assim mesmo, não se organiza, não é assim. Né? Essas pessoas elas precisam ter as mesmas condições, né, de se organizar, de fazer luta, de reivindicar direito que os trabalhadores da empresa pública têm e que qualquer trabalhador tem. Né? Isso pode ser construído. Eu acho que nós temos uma condição de fazer isso desde que nos dediquemos, né, a entender as realidades particulares, a criar soluções para esses problemas que são impostos aí pelas empresas privadas, né, pelas suas direções, e colocar esses trabalhadores em movimento de alguma forma. Acho que nós temos condição de fazer isso desde que tenhamos aí, né, esse objetivo, que é possível fazer essa organização. E aí, meu amigo, se a gente organiza trabalhador terceirizado do metrô, né, uma greve, por exemplo, de trabalhadores da linha 4 e da linha 5 seria um marco, né, na luta de classe da classe trabalhadora brasileira, porque seria um golpe brutal, né, nos cartéis de transporte, na burguesia da nossa cidade, que veriam, né, de forma assim bastante concreta o poder que a classe trabalhadora organizada tem. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente ao Gustavo Matos, né, pelo papo, né? Que bom que rolou, né, a conversa, né? E né, acho que foi bastante produtiva, né? E passo a palavra aí para o Gustavo fazer suas considerações finais. Então, Guilherme, primeiramente eu queria agradecer, né, novamente pelo espaço, pela oportunidade aí de conhecer melhor o trabalho do canal Mesa de Debates, né? Eu conheci o trabalho de vocês a partir do Ulisses, né, que faz a cobertura aí de algumas assembleias nossas, de algumas atividades gerais e foi muito bom o convite, né? Muito bom a oportunidade de poder falar, de apresentar um pouco mais aí o trabalho não somente do movimento de luta de classes, da Unidade Popular, mas dos nossos outros movimentos, a partir da perspectiva de que a gente precisa, né, falar sempre, né, do poder popular e do socialismo. Eu acho que toda a oportunidade que a gente tem de falar, né, para o nosso povo, para quem puder ouvir, de que existe uma possibilidade, né, de que existe uma alternativa a essa organização de sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade de miséria, que é uma sociedade de fome, de exploração do trabalho, que existe uma possibilidade de construir um mundo em que o, o nosso trabalho ele seja digno e dignificante, né, de que as nossas riquezas estejam nas nossas mãos, que nós não sejamos explorados, de que as pessoas tenham o que comer, onde morar, tenham como trabalhar, dizer, né, que é possível construir essa sociedade que ela se chama sociedade socialista, é sempre muito importante para nós, é sempre muito caro, né, qualquer espaço que nós tenhamos de, de poder fazer essa essa apresentação do nosso trabalho nos é muito importante e também assim valorizar o trabalho que você faz, né, de dar espaço para os movimentos apresentarem a sua política, né, não somente para nós, mas para vários outros companheiros aí que tem aí no seu canal uma plataforma, né, para poder falar sobre diversos assuntos e poder elevar aí a consciência da classe trabalhadora no geral, e eu espero que o trabalho se desenvolva, né? Que ele se desenvolva, que cresça, que atinja mais pessoas, porque é um trabalho importantíssimo.
É isso aí, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Gustavo, novamente, agradecendo a você que nos acompanhou até o final da live. Não se esqueça de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas lives, as nossas matérias, os nossos programas, né? Além disso, nós estamos no Facebook, TikTok, com nosso 385 007 02800 CPF e no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né? Encerramos aqui por hoje. Um forte abraço e fui.